O Vasco jogou esta semana? Não tem. Tem semana limpa para trabalhar o jogo. É igual, vocês acham que é igual? Sinceramente, acham que é igual? Ter uma equipa que está a semana toda a trabalhar em cima de Palmeiras e uma que tem 2 dias para reparar os jogadores para ir lá jogar. Vocês acham que é igual? Acham que é igual, sinceramente? Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. Fiz questão de começar o nosso vídeo aí com aquela declaração do Abel Ferreira, basicamente dizendo o seguinte, ó. Poxa, o Barbieri vai ter aí a semana livre para trabalhar aí em cima do Palmeiras, pontos fortes, pontos fracos, e a gente vai ter aí 2 dias de recuperação para encarar o Vasco no Maracanã lotado. E aí, família vascaína, por que eu tô trazendo essa declaração aqui novamente? Porque teve um jornalista lá na ESPN, o Antero Greco, que questionou essa fala aí do Abel Ferreira, basicamente dizendo o seguinte: Abel, pergunta pro torcedor vascaíno se ele não queria estar passando por essa situação. Vamos resenhar sobre isso, trazer aqui também a Renata Fã e o Denilson, falando um pouco mais aí sobre o Palmeiras, que vem de atuações não tão legais assim, o Vasco pode se aproveitar disso, trazer aqui o Peck. O Peck foi fundamental aí na vitória diante do Atlético Mineiro e, segundo ele, essa vitória dá muita confiança para enfrentar qualquer adversário nesse campeonato brasileiro. Vamos começar aqui nossa resenha com o jornalista lá da ESPN, né, o Antero Greco, que questionou o Abel Ferreira nessa fala dele aí após a vitória em cima do Cerro Porteño. Se liga só. Pergunta, Abel, para o torcedor do Palmeiras, você perguntou para a imprensa, né, para dizer que não deve ser cobrado, criticado, tal. Se acham bacana o time ter conquistado 10 taças, 9 taças em 2 anos e meio, ou se achariam mais legal se fizesse um jogo por mês? Pergunte para a torcida do Vasco se ela acha legal não estar em Libertadores, Sul-Americana, não estar em Copa do Brasil, não ter vencido o campeonato estadual. Claro que há o alívio de ter voltado para a Série A, mas pergunte. É legal ter só um campeonato e um campeonato no qual ele sabe que dificilmente vai brigar pelo título? Claro que não. Claro que não. Abel, imagine também você dirigindo um Palmeiras só com uma competição e tendo sido eliminado em outras, não tendo conquistado títulos. Talvez nem estivesse no Palmeiras. Tá aí, eu sempre peço aqui, né, a sua participação, a sua opinião aí nos comentários, mas nesse assunto eu nem preciso perguntar, né? É claro que você queria estar vivendo aí o momento do palmeirense, esse momento do Palmeiras. Veja bem aí o Vasco, né? Até o final do ano a gente só tem apenas 37 jogos a fazer. Então é claro que a gente queria viver esse momento. A gente pode olhar aí pelo ponto de vista dos profissionais e pelo ponto de vista do torcedor, como eu citei assim, como eu citei aqui. Claro que a gente queria estar vivendo esse momento de entrar numa Copa do Brasil, de entrar no Campeonato Brasileiro, de jogar uma Libertadores e não só participar delas, entrar como um sério candidato a conquistar essas competições. Então o vascaíno queria muito estar vivendo esse momento. Pelo lado do profissional, talvez se o Barbieri estivesse vivendo essa situação, poderia ter o mesmo discurso, né? Mas olha só, cara, eu acho que quando você entra pra dentro de campo, é claro que o Vasco tem que se aproveitar disso na parte física, no condicionamento. O Vasco tá descansado, vem se preparando, mas tem um ponto também que a gente não pode deixar de falar, né, Abel Ferreira, que é a qualidade do seu time. Até vou botar na tela pra vocês aí, a Sport TV destacou, né, agora que a janela fechou, e só pra comparar, né, ó, o investimento que o Vasco fez aí em 16 reforços, né? Foram 107 milhões em 16 reforços. E o Palmeiras investiu ali 51 milhões em apenas 2 reforços. Ou seja, é porque você tem um elenco que é comprovado, que já conquistou, que você precisa fazer aí contratações pontuais. Então, claro que, poxa, sempre se chegar reforço é melhor ainda, né? Mas o seu elenco tá preparado para passar por essas situações. E melhor, né, família vascaína? Para você realmente ter um elenco vencedor, um clube que possa fazer esse tipo de investimento, você tem que estar
em várias competições. Aqui no calendário brasileiro, você tem que estar passando por isso. Então, pra gente ver um Vasco forte, sem sombra de dúvida, o Vasco vai ter que estar na Copa do Brasil, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro e com condições de conquistar, é claro. Então, se você perguntar isso pro vascaíno, a gente ia querer muito passar por esse tipo de problema aí, sem sombra de dúvida. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o confronto, né, a família vascaína. Eu quero trazer aqui Renata Fã e Denilson, que analisaram aí as últimas partidas do Palmeiras, pensando agora em encarar o nosso Vascão. Se liga só. Nesse sucesso que o Palmeiras tem hoje, os 3, 4 jogos ruins do Palmeiras, do de ontem foi um. Primeiro tempo muito abaixo do esperado. O Abel fala na coletiva sobre vontade de igualar a vontade e desempenho do adversário, porque tecnicamente a qualidade do Palmeiras ela vai prevalecer. Ontem, principalmente no primeiro tempo, o Palmeiras ficou muito distante do que a gente tem acostumado. E até porque vale lembrar que não é todo time que perde. Por exemplo, a gente vê que às vezes tem um jogador como o Renato Augusto. O Renato Augusto não tá no Corinthians, é o problema. E aí, jogar sem o Veiga, jogar sem o Rony, não é simples. Só que o que o Abel tá fazendo? Ele vem girando o elenco e a importância da base. Ontem, relacionados 11 jogadores da base do Palmeiras. Tem essa escolha por atletas mais jovens, que depois possam render dinheiro pro Palmeiras. E ele tá girando todo mundo. Por exemplo, ele tá abraçando 2 jogadores que eram até, de certa maneira, cobrados pela torcida. O Flaco Lopes e o Navarro. E o Navarro fez gol ontem, o Flaco não, mas o Flaco vinha de uma sequência de 4 jogos marcando. Então eu acho que é importante, no momento que você não tem seus principais jogadores, o Vanderlan tá respondendo muito bem no lugar do Piquerez, por exemplo. Ontem o Murilo, que é um titular absoluto, estava suspenso, então não jogou. O Zé Rafael super sobrecarregado, porque o Cerro foi pra cima, teve contra-ataque, teve espaço. O Palmeiras errou passes além da conta, não é normal. Esse time é muito objetivo do Abel, independentemente de quem joga. E eu reputo muito ao fato de que os jogadores titulares fizeram falta também ontem, mais do que o normal. É um estilo diferente, né, dos jogadores, obviamente, né? O Flaco Lopes, por exemplo, não entrega o que entrega o Rony, de uma diagonal, de uma velocidade, impressão de zagueiro. O Arthur, tentando fazer de articulador, não entrega o que entrega o Veiga. Então, e ainda não tá totalmente entrosado. É isso, né, cara? E aí é uma questão muito boa também pra gente debater, né? Se você pegar aí o elenco do Palmeiras, claro que são jogadores que fazem muita falta, né? Rafael Veiga, o Rony são jogadores hoje no futebol brasileiro que a gente pode dizer que tem vaga em todos os clubes, né? Na minha opinião, são 2 grandes jogadores, né? Mas o elenco do Palmeiras, ele tem condição, como o Denilson disse aí, talvez possa não estar entrosado, não estar adaptado na função, né? Que é a questão ali do Arthur no meio-campo, ou do Flaco Lopes que não faz ali os facões, né, que o Rony faz, mas são jogadores de qualidade. São jogadores que podem ali chegar a suprir essa ausência, né? E o Vasco não tem isso, por exemplo, né? Se você pegar aí jogadores do Vasco que estão se destacando muito hoje, que é o caso do Léo, do Pumita, do Piton. Se o Vasco perder esses jogadores, irmão, vai ser um Deus nos acuda. Um Deus nos acuda. Então, cara, não há desculpa, né? Vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito complicado. O Palmeiras vem de atuações que não desempenha ali um bom futebol, mas conquista o resultado mesmo assim, né? Uma vitória sobre o Cuiabá e também essa vitória aí na marra do Cerro Porteño. E o Vasco vai ter que ficar de olho nessa situação, sabe por quê? Olha aqui, até o Dudu tá dizendo aí, tem que entrar mais ligado no primeiro tempo, a gente não pode dar sopa pro azar. Então essas partidas que o Palmeiras desempenhou ali um futebol não tão agradável, vamos dizer assim, contra o Vasco eles vão entrar mais ligados. Siga só. A gente não competiu o primeiro tempo, não fizemos o primeiro tempo. E você sabe que na Libertadores, se você não competir, se você não entrar desde o primeiro tempo ligado, as outras equipes vão competir e vão te atropelar. Que sirva de lição para os próximos jogos, para a gente entrar competindo desde o primeiro minuto, para não passar esse sufoco que a gente passou hoje. E só para finalizar, né, essa questão aí do Palmeiras, o nosso adversário, uma apuração do GE, informação do GE, que o Palmeiras deve ter 2 mudanças, né, do jogo contra o Cerro Porteño, mas a gente pode dizer aí que o Palmeiras vem com força máxima, mesmo o Abel dizendo aí, né, que não tem tempo para trabalhar, para descanso, eles querem ganhar do nosso Vascão no Maracanã, lotado, tá na tela para vocês, ó. Palmeiras pode entrar aí, né, com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez voltando, né, na lateral esquerda, Zé Rafael e Gabriel Menino. Tem a dúvida ali, né, do Arthur ou do John, né, que é um bom jogador, Dudu, Hendrick e Flaco Lopes. Esse seria aí o time do Palmeiras, né, um time muito forte, né, a família vascaína. Vai ser difícil ganhar do Palmeiras, mas a gente está preparado sim para dificultar e para ganhar os 3 pontos lá no Maracanã. Pegando aí o gancho tanto da Renata quanto do Denilson, tem algumas questões aí que o Vasco pode se aproveitar, né? E eu acho, cara, que o Alex Teixeira, ele vai ter um papel fundamental nessa partida, porque a gente vê aí, né, eu tô vendo as resenhas que cobrem o Palmeiras, e mesmo assim com boas atuações do Zé Rafael e também do Gabriel Menino, são 2 jogadores que vêm jogando ali
na função de volante que não tem a característica do Danilo. Então o Palmeiras ainda sente falta nesse setor de meio campo aí, um jogador de mais pegada, e é onde o Vasco pode aproveitar. Por que eu tô dizendo aqui o Alex Teixeira? Porque o Alex Teixeira vai cair no lado também do Marcos Rocha, que tem dificuldade para marcação. Então o Alex Teixeira pode ser importante nesse sentido, já que o Zé Rafael e o Gabriel Menino também, pelo desgaste, pode sentir, né, nessa questão de fazer uma cobertura. São jogadores que nessa sequência vem jogando todos os jogos. Marcos Rocha, Zé Gabriel e Gabriel Menino, que participam ali, né, do lado direito de marcação. Então Alex Teixeira, que joga por ali, vai ter um papel importante. E aí eu vou trazer aqui um outro personagem que pode também nos ajudar bastante, já que vai pegar por aquele lado ali, que é o Piquerez, que não joga desde a primeira partida da final do Paulista contra o Água Santa. E o Peck, a gente espera que o Peck possa desempenhar um bom papel e continuar evoluindo, família vascaína. E ele disse que está muito confiante para encarar o Palmeiras. Olha só. Todos sabem que esse brasileiro vão ter grandes jogos, grandes adversários, e eu acho que foi muito importante essa estreia contra o Galo lá no Mineirão e a gente poder sair vitorioso, porque deu confiança à nossa equipe e mostra que a gente está na linha de trabalho certo com o professor Barbieri. Então a gente já sabe que é o Palmeiras domingo, mas a gente tem que saber também da grandeza do Vasco. O Vasco é um clube muito grande, a gente tem uma equipe muito qualificada e a gente está preparado para enfrentar qualquer adversário nesse brasileiro. É isso, moleque! É isso, Peck! É isso! Esse é o pensamento, né, cara? Quem acompanhou ali a comemoração dos jogadores do Vasco diante do Atlético Mineiro, no campo ainda, né? Eles se abraçando, vibrando muito. Os bastidores também da Vasco TV. Esses jogadores, como equipe, como coletivo, eles também querem ser testados nesse sentido. Por isso aqui, cara, a minha visão de torcedor, eu não queria de forma nenhuma que o Palmeiras poupasse ou entrasse com outros jogadores que não esses, com a força máxima, com o time principal, claro, pontuando aqui os desfalques do Rafael Veiga e também do Rony. Então, o Palmeiras pode entrar com o que tem de melhor. E é exatamente isso que é importante. Exatamente isso que eu acho que os jogadores do Vasco querem, serem testados, ganhar de grandes adversários, para pegar aquela confiança, aquela moral, para seguir na competição e sonhar. Então, você imagina aí o Vasco um bom resultado contra o Atlético, contra o Palmeiras, a gente chega forte e confiante contra o Bahia, família vascaína. Então, eu tô confiante sim que o Vasco possa fazer uma grande partida, conquistar um resultado positivo. O Maracanã, sem sombra de dúvida, vai estar lindo, empurrando o Vasco aí para mais uma vitória. E como o Peck disse aí, esse está sendo o discurso do Peck, foi o discurso do Palmita, foi o discurso do Léo. O Vasco tem sim suas limitações, claro que tem, mas tem condição de ganhar também do melhor time do futebol brasileiro. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.